Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clem Invest apresenta de hoje Fundo Imobiliário QISU11, um fundo que você não pode investir antes de assistir esse vídeo, que tem muita informação legal. Meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, então segue a gente e toca a vinheta. Fala pessoal, já estamos aqui na tela do computador para estudar um pouco mais sobre o fundo imobiliário QISU11. Lembrando, o fundo não é da Suno, diferente, né? O fundo da Suno é o SNFF11, é um fundo gerido pela Quilima, mas que segue o índice Suno 30. Então esse Suno 30 sim idealizado pela Suno Research. Então antes de conhecer mais um pouco sobre o fundo imobiliário QISU11, um fundo de fundo, né? O famoso FOF, a gente vai entender o que é o índice Suno 30, tá bom? Brevemente, porque a gente já tem vídeo aqui lá na estreia da negociação desse fundo na bolsa, a gente lançou, mas o índice Suno 30 basicamente ele veio para fidelizar mais o que realmente acontece com o mercado de fundos imobiliários, porque o IFIX ele aí abrange muitos fundos que são monoativos e que tem uma ideia de investimento muito arcaica. Então o fundo ele vem com algumas premissas aqui, o fundo deverá fazer parte do IFIX, o fundo não pode ser um fundo de fundo, então no Suno 30 não tem FOF, o fundo não poderá ser um monoativo, que eu acabei de comentar com vocês, e o fundo deverá ter dividend yield maior que zero nos últimos 12 meses. Então vamos lá, o fundo tem que ter pago alguma coisa pelo menos nos últimos 12 meses, tá bom? Aqui embaixo, aqui com participação basicamente igualitária de 3,33, e aqui basicamente a composição do fundo, então realmente só tem fundos muito bons aqui em portfólio, gestões ativas, multiativos e que entreguem aí um rendimento mais fidelizado do que realmente a gente espera para o mercado de fundos imobiliários. Então o QISU11 ele vem para replicar esse índice, tá? Vem para seguir esse índice, que é muito mais legal do que o IFIX, desculpa. Mas agora a gente, antes de entrar para o relatório gerencial, a gente vai de fato estudar algumas questões de preço do fundo antes de realmente entrar a fundo no relatório. Tá? Então já peço aqui para se inscreverem no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. Tá bom? Agora vamos lá. O fundo está em emissão, tá? Por mais que esteja no fim, então pode ocasionar alguma volatilidade no preço no momento em que eu lançar para vocês, mas hoje, dia 26, basicamente o fundo está na liquidação do período de sobras, né? Então acabou ontem, hoje é a liquidação na maioria das corretoras, ele está num preço aí de basicamente R$ 109,89, R$ 110 reais. Isso representa um PVP, gente, de 1,16, ou seja, 16% acima do valor patrimonial. E para um FOF, para um fundo de fundo, isso é extremamente expressivo, tá? A gente não aconselha comprar FOFs com uma sobreposição muito grande do VP, né? Menos até do que os fundos de papéis. Então tem que tomar bastante cuidado. Esse fundo, por incrível que pareça, por ter um pouco da Suno por trás, por mais que não seja da Suno, mas tem o índice Suno 30, então a Suno é muito respeitada no mercado. Esse fundo já chegou a preços de R$ 150 reais. E R$ 150 reais, basicamente, representa um PVP de 1,60 quase, ou seja, 60% acima do valor patrimonial. Então realmente é algo muito maluco, muita gente investindo sem saber no que está investindo, o porquê está investindo e causa distorções no preço bastante grande, né? O fundo, antes de cair por causa da emissão, o fundo estava a preços aí bem exorbitantes. Tá bom? Então, o fundo, o último rendimento dele foi de 0,81, né, representando um DI aí de 0,54%. E agora, de fato, a gente vai entrar pro relatório gerencial, porque tem bastante coisa que a maioria das pessoas não falam e que vocês precisam saber nesse relatório gerencial, tá bom? Vamos aqui. O fundo, ele tem algumas informações aqui de 0,65% sobre o PL, então essa taxa de administração ela pode baixar conforme a variação do patrimônio líquido, não há taxa de performance, que é um ponto positivo, ticker QISU11, legal para o público geral, e a gestora é a Quilima, né? Gestão de recursos LTDA, realmente
é uma gestora aí nova, não é tão popular no mercado, mas tem feito um trabalho legal. Aqui, basicamente, gente, existe um comentário da gestão, o que eu sempre mostro para vocês, e como é um fundo de fundo, não vou aprofundar, mas é bem interessante vocês pegarem o relatório gerencial e lerem para saber realmente o comentário da gestão, o que a gestão está vendo de movimento no mercado, tá bom? Então, ela comenta aqui que os juros futuros ainda estão altos, então isso pode ajudar o fundo de fundo, porque ele segue aí bastante fundo de papel do Suno 30, então pode ocasionar um DI aí de 9,50% ao ano, que não estava previsto. Mas então ele mostra basicamente essa curva de juros futura, tá bom? Aqui a variação da cota, do patrimônio líquido, de negociações diárias do fundo KISS11, então não vem ao caso, mas é interessante também a gente ficar, eles mostraram que não era uma euforia inicial do mercado pela estreia, que realmente o fundo ele tem tido adesão bastante do mercado, mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês é basicamente que os maiores compradores desse fundo são pessoas físicas. Beleza, os maiores vendedores também são, é óbvio, mas a maior parcela de investidores do KISS11 são pessoas físicas, né? Aqui basicamente tem 98% dos investidores, né, da custódia desse fundo está na mão de investidores de pessoas físicas. Então isso é bastante interessante e também faz a gente entender o porquê do preço tão deslocado, né? Existe muita pessoa sem conhecimento específico para entender que 60% do valor patrimonial é muito alto para pagar num fundo de fundo, tá bom? Aqui basicamente os lugares dos investidores. Aqui mostra um ponto interessante que tanto que KISS11 como o Suno 30, que já é de se imaginar que eles andam aí praticamente juntos, estão nesse ano acima do IFIX, e é óbvio, porque o IFIX ele realmente é bem distorcido, gente, então até por isso que foi criado esse Suno 30, a ideia do Suno 30 realmente é bastante interessante e mostra aqui basicamente essa flutuação, tá? O que eu queria mostrar para vocês é a alocação dos ativos, basicamente aquele 3,33% que eu falei para vocês, gente, só IRDM aqui que tem uma distorção, até porque IRDM está acima de 30% do VP, né? Mas eu mostrei para vocês, é só verem aqui também no Suno 30, que para vocês entenderem os ativos que ele está seguindo, tá bom? Mas aqui a gente está bem especificado os setores, mais alocado em papel, então por isso que lá no início ele especifica que a curva de juros futuras, por estar alto, por ter todo esse movimento macroeconômico aí, mostrando um juros futuros ainda alto, e isso beneficia o fundo, porque o fundo está bem alocado em fundos de papéis, que tem essa variação aí tanto do IPCA como do IGPM, e isso ajuda bastante, né? Contribui para o DI do fundo, mas ele vem seguido de galpões logísticos, depois shoppings, híbrido, lajes corporativas, bancário, varejo, né? Então ele realmente é bem diversificado, até porque tem 30 ativos aí no portfólio, tá? 98%, 98,5% é de cotas de fundo imobiliário, 1,5% aí em caixa, renda fixa, disponibilidade e afins. Aqui está o ponto em que eu queria chegar para vocês, gente. Eu vou até aumentar um pouco. Muitas das pessoas acreditam que por o fundo seguir um índice, que é o Suno 30, ele é um fundo de gestão passiva. Mentira! Ele é um fundo de gestão ativa que segue um índice de gestão ativa, de gestão passiva, entenderam? Então o fundo é só vocês observarem aqui, ó, tanto fevereiro, até fevereiro é mais expressivo para vocês terem uma ideia. De 834 milhões de receita, 330 milhões é de ganho de capital, é de realmente esse fluxo de compra e venda, esse lucro, esse giro de carteira, então essa alocação em oportunidades, venda, então 330 milhões só de ganho de capital, então está longe de ser uma gestão passiva, tá? Março, 119 milhões, em abril agora aumentou de novo, 169 milhões só em giro de carteira em ganho de capital. Óbvio, maior parcela da receita realmente é desses rendimentos dos fundos que estão no índice Suno 30, né? Então esses rendimentos que eles pagam mês a mês, é óbvio que seja a maior parcela dos rendimentos. Mas o fundo ele encontra aí um bom caminho para lucrar nesse ganho de capital e para aumentar um pouco, para elevar o DI. Isso justifica o preço alto? Não, gente, não tem que justificar, porque é irracional comprar fundos de fundos
acima do VP e tão acima como está o KISS 11. Mas aqui mostra uma belíssima estratégia, um Suno 30 que foi bem idealizado pela Suno Research, um fundo que por mais que segue um índice de gestão passiva, ele tem uma gestão ativa, então isso é muito interessante. Tem até o comentário aqui da gestão, que reduziu posições em REC-R, RDM, CPTS, zeraram algumas posições, então realmente é uma gestão totalmente ativa, então não se enganem aí com informações equivocadas de muita gente, tá bom? Algumas informações ainda dessa segunda emissão eu vou mostrar para vocês, por mais que já esteja no final, só para vocês entenderem o porquê desse movimento de R$150, baixou para 132 e agora está em 109, tá? Chegou até 102, basicamente. Então a gente vem aqui no Ticker 11, o fundo está numa emissão a R$102, tá? E algo que incomoda muito os investidores, porque dilui muito o patrimônio do fundo, é uma emissão a 399% de proporção, gente. Assim, quase 400% de proporção é algo muito alto. Já vimos gestores aí dizendo que acima de 100% não é tão saudável assim para o andamento e para o futuro do fundo, tá bom? Mas a basicamente 400%, tinha período de negociação até dia 21, ontem foi o período de sobras, então hoje será a liquidação, e a partir do até dia 28/5 vai acabar o período público, né? E além disso, não é uma oferta 476, uma oferta... Desculpa, só deixa eu voltar aqui para vocês. Não é uma oferta 476, tá? É uma oferta 400, então isso incomoda também o público, mas como é um fundo novo, ele tem que fazer emissões assim para captar mais cotistas. Então dia 28 encerra o período público, encerra essa emissão e aí a gente vai ver como será o andamento da cota desse fundo. Mas cuidado, o fundo, de novo, ele apresenta um PVP muito esticado, 16%, já chegou a 60% de VP, né? 60% acima de VP, isso é muito irracional, é uma euforia exagerada, então tomem cuidado a comprar em PVPs de maneira excessiva, porque em alguns momentos ocorrem algumas correções que vocês às vezes nem entendem o porquê acontece. Tem seguidor meu que vem dizer, pô, comprei o Kisu a 132 e logo em seguida estava a 109, 105. Gente, foi o valor corrigido pós-emissão, pós-fechamento da emissão, então tem essa correção. Então fiquem ligados ao comprar fundos com PVP muito esticado. Eu não gosto de comprar acima de PVP para FOF, tá? Acima de 1,10 para papel eu não gosto, e para FOF acima de 1 eu já me incomodo. Então esse era o vídeo de hoje, muita informação legal. O índice Suno 30 muito bom, o KISS 11 acompanha esse índice, mas não é gestão passiva, é gestão ativa. Lembrando, isso não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja, é só para vocês terem mais conteúdo informativo para melhor tomar suas decisões. Bom, então se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Bom, um grande abraço e até a próxima.